Mais um Pensamentos do Isolamento para você que está par e passo a cada semana, mais uma semana de Pensamentos do Isolamento, episódio 21. Quero ler com você hoje Isaías capítulo 9, versículo... vamos ler desde o começo, 9 de 1 a 7. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, da Galileia, dos gentios. Interessante, né? O povo, a terra que estava aflita, passado, Deus tornará glorioso o caminho futuro. O povo que andava em trevas, passado, viu grande luz, também passado. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, também no passado. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem despojos. Pois tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota que anda com o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante juízo e justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Linguagem profética muito interessante, né? O menino nos nasceu, as coisas estão no passado, mas a promessa de Isaías era para o futuro. Algumas conjugações estão à frente, algumas estão atrás. É muito linda a linguagem profética que falava exatamente sobre a vinda do Filho de Deus. Nós já falamos sobre os governos que nos governam, já falamos os tipos de tendências, ideologias, filosofias que nos capturam, já falamos do anúncio de João Batista, de que teríamos que ter uma cabeça renovada, um coração como de uma criança, porque estava chegando alguma coisa nova. Falamos sobre o homem caído, decaído e decadente, sobre toda a maldade que existe dentro do ser humano imperfeito e que cada vez mais se degenera e vai destruindo a si próprio e tudo que está ao seu redor e tudo que está à sua frente e deixando um deserto para trás. Apesar de todo o avanço tecnológico, de tudo que nós podemos perceber no mundo que parece que são evoluções, o ser humano involui e se aproxima ou propicia e até produz o seu próprio fim. Todo esse cenário, em todo esse cenário que você vê, homem decaído, pecado, buscando outros evangelhos, a fé bagunçada, sendo governado por si próprio, pela carne, pelo poder, pelo dinheiro. Esse mundo em decadência e destruição recebe uma palavra. E a promessa de Isaías é a promessa de um reino. A promessa de Isaías é a promessa de um governo. O governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Maravilhoso Conselheiro, aliás, é uma coisa só. Deus Forte, Senhor, Pai da Eternidade, algo que suplanta e transcende a nossa realidade, e Príncipe da Paz. O governo vai estar sobre os seus ombros e o seu reino não terá fim. A figura do que Deus prepara para o ser humano no seu convívio, tanto com ele quanto a criação, é a imagem de um reino. Bom, você que gosta da escatologia, não é? Está longe de ser especialidade desse que vos fala, que aliás acho que não tem especialidade alguma. Enfim, mas lá no final do Apocalipse, quando volta o rei, do céu desce a nova Jerusalém. Não é a gente que sobe, é ela que desce. É muito interessante. E a imagem da nova vida é de uma nova cidade que tem um novo rei. Há um pressuposto comunitário da nossa vida como seres humanos.
Há uma proposta de reino cujo rei é o Senhor para uma vida em comunhão com Ele, entre nós e com a criação, em perfeita harmonia. Isso é muito interessante. Até as pessoas que pensam assim, não, eu sou um cara desigrejado, eu tô fora da igreja. Tudo bem, igreja é um prédio, mas é impossível nós sermos povo de Deus sem termos relação como povo. Ministérios e dons se dão aqui, independente do prédio que você frequenta. A igreja é um corpo místico espalhado pela face da terra. Nós nos desiludimos com o prédio e com a administração das coisas da religião e nos afastamos da nossa fé. Mas eu imagino que grande parte das pessoas não se afastaram da sua fé, apenas desse sistema opressor e destruidor da fé. Mas enfim, não é esse o nosso assunto. Estamos iniciando uma nova etapa agora nesses nossos 10 próximos episódios, falando sobre as características do reino, e não poderia deixar de iniciar dizendo que é exatamente para uma vida comunitária que Deus aponta a nossa existência, que o Senhor aponta o nosso futuro. O seu reino é uma vida em comum, o seu reino é uma vida de irmãos. Zé, isso se confunde com um país? Isso se confunde com uma nação? Ou isso se confunde só com religião e só com igreja? Esse papo comunitário, essa promessa de Deus, tem a ver com a nossa vida de igreja, irmandade, grupo, comunhão, e ali se manifesta o reino, ou tem a ver com o país? O país tem a ver com o reino e nós vamos ter as características dele no reino. Ou se confunde com o mundo e é para lá que a gente vai e é por isso que nós temos que lutar. Ou é somente para uma coisa futura, é o reino vindouro, é aquele que ainda vai vir e não tem nada a ver com isso daqui. O que tem a ver, Zé? Porque acho que aqui mora a grande confusão, ou a grande guerra que nós temos entre irmãos, que todo mundo usa a Bíblia e os preceitos da palavra de Deus, que bom, para discutir tanto vida religiosa, família, Estado, sociedade, mundo. E aqui a gente vive em pé de guerra, numa batalha dos infernos. E aí, Zé, qual é a resposta? Bom, esse será o tema e é aqui que nós vamos começar a desenrolar esse novelo a partir do próximo episódio. Mas hoje eu gostaria que você compreendesse que a promessa de Deus tem a ver com isso aqui, ó. Tem a ver com um rei e com um reino. Onde ele está e quando ele se manifesta é um assunto apaixonante e é nele que a gente descobre a nossa missão. Para que a gente serve nessa terra? Hasta la vista, baby.